Pronto, então já está gravando. Eu queria só, na aula passada, eu esqueci de comentar com vocês, a partir da aula passada, né, da segunda-feira, a gente tá aí com a presença na sala da aluna Jéssica, que é a monitora de vocês para tirar dúvidas também, tá? Então, ela colocou um texto lá no mural se apresentando, né? E aí, quando vocês precisarem tirar qualquer dúvida, pode procurar ela também, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente dar continuidade ao conteúdo de corrente elétrica, que foi o assunto do vídeo passado. Professor, o senhor pode repetir a data da prova, por favor? Data da prova, deixa eu consultar aqui. Que eu não lembro se era 3 ou se era 16. Dia 13. 13. Tá certo, professor, obrigada. Compartilhar aqui. Ok. Bom, então, no nosso último vídeo, a gente começou a discutir, a gente apresentou, definiu a corrente elétrica, né? Então, eu falei para vocês que a corrente elétrica ela é formada pelo movimento das cargas elétricas, né? E aí, é, assim, claro que em cada átomo, né, que compõe a matéria, você tem cargas elétricas que estão ali, de certa forma, em movimento, né? E aí você pode pensar, então, todo material tem corrente elétrica. A gente chama de corrente elétrica, a gente define a corrente elétrica como sendo um movimento organizado, né? Quando você tem um fluxo de cargas em um determinado sentido, né? Se movendo em uma determinada direção. No interior de um átomo, o que você tem são movimentos das cargas elétricas, mas de maneira desordenada. Eles estão se movimentando para todos os lados. E aí, quando você soma um movimento que está, por exemplo, para a direita, com o movimento de outra partícula que está se movendo para a esquerda, aí esse movimento se anula e não gera, de fato, uma corrente elétrica. Então, para haver a produção de uma corrente elétrica no interior de um material, é preciso que você submeta esse material a uma diferença de potencial. E aí, quando você liga uma diferença de potencial, você faz com que as cargas elétricas, no caso de um metal, né, os elétrons, eles vão se mover seguindo lá um fluxo, né? Todos os elétrons vão ter uma direção preferencial lá para o movimento, né? Que vai ser do maior potencial para o menor potencial, se a gente estiver considerando a corrente convencional, certo? Que é o que a gente vai trabalhar de agora em diante, né? A gente vai considerar a corrente como sendo uma corrente formada por cargas, né, que a gente chama de corrente convencional, onde a corrente ela sai do potencial mais alto para o potencial mais baixo. E nesse caso a gente está considerando cargas positivas. Ok? Vocês compreenderam a diferença de corrente real para corrente convencional? Sim, professor. Pronto. E aí a gente vai definir aqui algumas características da corrente elétrica. Eu acho que na aula passada a gente viu também como faz para calcular, né, o valor da corrente elétrica. E a gente vai definir aqui alguns tipos de corrente elétrica, né? Então, como está apresentando aí no slide, você vai ter aqui a corrente contínua constante.
quando a intensidade da corrente elétrica e o sentido do deslocamento permanecem constantes, chamamos essa corrente de corrente contínua constante. Essa corrente é gerada, geralmente, por pilhas, né? Pilhas e baterias. Então, a corrente elétrica que é gerada nas pilhas, naquela pilha que você utiliza para alimentar, sei lá, o radinho de pilhas, né? Que, para quem ainda tem rádio de pilha, ou a bateria do celular, né? A bateria de carro, são exemplos de geradores de corrente contínua. E essa corrente, né? Ela é caracterizada por um gráfico, como está aqui mostrado nessa primeira figura aqui, ó. Então, nessa primeira figura, eu tenho aí, no eixo vertical, eu tenho aqui a intensidade da corrente, dada em ampere, e aqui no eixo horizontal eu tenho o tempo. Então, observe que para esse intervalo de tempo aqui, de T1 até T2, por exemplo, a corrente elétrica ela tem um valor constante, ó. Ela não muda o valor. Estou chamando aqui o valor de I. É um valor constante. Além disso, esse valor é positivo, né? E significa que o sentido dessa corrente elétrica está sendo apenas em um sentido lá dentro do seu circuito. Essa corrente está circulando em um determinado condutor apenas em um sentido, porque aqui a corrente está sempre positiva, né? Então, esse tipo de corrente é chamada de corrente contínua constante, certo? Um outro tipo de corrente que a gente pode observar nos circuitos, né, é a corrente contínua pulsante, né? E aí diz aqui, quando o sentido permanece constante, mas a intensidade passa por variações, então ela é chamada de corrente contínua pulsante, que é, por exemplo, como está aqui nessa outra figura. Eu tenho aqui a corrente versus o tempo, e aí observe que o valor da corrente agora, ó, ele começa aqui desde o valor zero e vai aumentando até um valor máximo e depois volta a diminuir até o valor zero, depois aumenta novamente até o máximo, depois diminui até o zero, de forma que essa corrente aqui é chamada de pulsante. Além disso, observe que a corrente, nesse gráfico, é sempre também positiva, tá? Acima do eixo horizontal aí, né, do eixo do tempo. Então, é uma corrente positiva, significando que essa corrente está fluindo no circuito em apenas um sentido, né? Ela não tem o sentido contrário. Está seguindo ao longo de um condutor, por exemplo, de um fio, seguindo apenas em um sentido, certo? Então, observe a diferença que você tem entre esse gráfico e esse gráfico aqui. Enquanto aqui em cima eu tinha uma corrente constante, positiva, aqui eu tenho uma corrente que está variando a intensidade, porém o sentido permanece o mesmo, né, nas duas. Okay? Esse tipo de corrente aqui, ela é formada através de circuitos elétricos. Você faz um circuito elétrico onde nesse circuito você tem diodos e capacitores, e aí você gera uma fonte, por exemplo, capaz de gerar uma corrente desse tipo, né? Que ela tem um sentido, mas a intensidade vai variando com o tempo. Ok? Professor, Sim. eu não sei se vai ser uma pergunta inútil, mas para que tem duas coisas diferentes? A constante e a pulsante. Porque para alguns circuitos, né, você precisa ter uma corrente nesse formato aqui, né? Eu vou falar já já da corrente alternada, que é um outro tipo de corrente, né, de variação que você pode ter, mas a forma da corrente elétrica, né, o formato aqui da intensidade da corrente elétrica, tem a ver da maneira como você vai construir o seu circuito elétrico. Para que você está construindo o circuito elétrico? Então, em alguns momentos, pode ser que você precise, no seu circuito, de uma corrente que seja desse tipo aqui, né? Por exemplo, em uma luz, quando você liga o seu celular, ele, para funcionar, o celular ele tem que funcionar aqui, ó, com uma corrente constante, né? Porque significa que a corrente lá dentro do circuito do celular, ela vai seguir apenas um caminho, apenas um sentido. Ela não vai fazer o sentido oposto, inverso. O celular só funciona com esse tipo de corrente, né? Aí, em outros circuitos, por exemplo, você pode precisar de um tipo de corrente como esse daqui, né?
a corrente que a gente tem na nossa rede elétrica, da sua casa, né, da sua residência, que sai na tomada, já vai ser uma corrente diferente. É a corrente que a gente chama de corrente alternada, que é essa que eu vou mostrar agora. Então, quando o sentido da corrente alterna e a intensidade varia entre um máximo e um mínimo, então ela é chamada de corrente alternada, né, ou corrente AC. E ela é geralmente, né, é a corrente gerada, por exemplo, nas hidrelétricas. E aqui está o gráfico da corrente alternada. Então, observe que aqui o eixo do tempo está aqui no meio, e neste caso aqui, a corrente ela varia aqui até um valor máximo, aí diminui, chegando a zero, depois ela inverte o sentido, ela vem aqui para valores negativos da corrente. Então, chega até aqui um valor mínimo, aí depois volta a aumentar, chega a zero, aumenta novamente até o máximo, e fica seguindo esse movimento oscilatório, né? Neste tipo de corrente aqui, você está tendo uma corrente alternada, porque ela alterna o sentido. Ela vai, uma hora ela está indo num sentido, em outro momento ela está indo no sentido contrário, né? E aí, para alguns equipamentos, ele só vai funcionar se você tiver uma corrente desse tipo aqui. Por exemplo, os motores elétricos, o seu liquidificador, né, os motores de giro que você tem em casa, motores elétricos, eles, para funcionar, eles precisam ter uma corrente, eles precisam ser alimentados com uma corrente desse tipo aqui, uma corrente alternada, que uma hora está num sentido, outra hora está no sentido oposto, né? Lembre-se que esse tipo de corrente alternada é o que é gerado na hidrelétrica. Naquela hidrelétrica que eu discuti lá na aula passada, né, no vídeo passado, eu mostrei para vocês como é que funcionava lá a hidrelétrica, né? Você tem uma diferença de altura de um nível de água, aí você faz a água cair em uma certa turbina, né? Faz a turbina girar, e é o giro dessa turbina que faz gerar a corrente elétrica, né? Que faz gerar a diferença de potencial, e a partir da diferença de potencial você tem a corrente elétrica. A forma como é gerada essa energia, né, essa corrente elétrica, ela já é gerada dessa maneira, formando correntes que estão uma hora num sentido, outra hora em outro sentido, no sentido oposto. Então, ela já chega na sua casa desse jeito aqui. Aí, muitas vezes, o que a gente faz? Quando você vai alimentar, por exemplo, o carregador do seu celular, aí você, quer dizer, o seu celular, né? Você vai alimentar o seu celular, a bateria do celular. O que você faz? Você liga o aparelhinho carregador, né, na tomada. Aí, o que aquele aparelhinho faz? O carregador do seu celular. Ele pega uma corrente que foi gerada dessa forma aqui, é uma corrente alternada, e uns circuitos que tem lá dentro dele, ele converte, né, ele transforma uma corrente que era desse jeito em uma corrente nesse formato aqui, ó. Porque para o seu celular funcionar, ele precisa dessa corrente aqui, da corrente constante, né? E aí, isso é feito, né, essa conversão, essa transformação é feita lá no carregador do celular, né? Que faz alimentar a bateria do celular e deixa a bateria carregada, né? E a bateria que vai alimentar o seu celular. É diferente, por exemplo, da pilha. A pilha, né, que você usa para aquela pilha cilíndrica, né, ou a bateria de carro. A bateria de carro, ela já gera a corrente elétrica nesse formato aqui. Já é uma corrente contínua, né? E aí, todos os dispositivos que você tem dentro do carro, né, elétricos, aqueles dispositivos, eles funcionam com uma corrente desse tipo aqui, corrente contínua. Então, o formato da corrente vai depender do equipamento que você vai utilizar, né? Onde você vai utilizar essa corrente elétrica. Ok? Então, as principais, né, que a gente vai estudar aqui na disciplina é a corrente alternada, que é esse tipo aqui, né? Uma hora está no sentido, outra hora está no outro sentido, e a corrente contínua, constante, né? Como essa daqui. São o que a gente vai mais observar aqui na disciplina. Tá certo? Esse tipo de corrente aqui, ele é mais trabalhado lá nos cursos de eletrotécnica, né? Nos cursos de elétrica. Que aí você precisa, às vezes, montar circuitos que formam corrente como essa daqui. Bom,
uma observação importante, né, aqui é que no gráfico I versus T, em um gráfico desse tipo aqui, né, da corrente versus o tempo, o cálculo da área da figura sob a linha do gráfico é numericamente igual ao módulo da carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor num certo intervalo do tempo. Ou seja, se você calcular a área aqui, ó, do gráfico, com essa área você encontra a carga elétrica, a quantidade de carga que está atravessando. Você tem lá o condutor, né? A gente tem aqui o condutor, aí você tem a seção reta do condutor aqui, e aí para contar a quantidade de carga elétrica em Coulomb que está atravessando aqui o condutor, aí você pode encontrar esse valor calculando essa área. Então, se você tiver na questão a área da figura, né, do gráfico, então você com essa área, você calcula a carga. Então, para essa área aqui, ó, quadrada, eu calculo a quantidade de carga elétrica, né, para essa área aqui, eu calcularia a quantidade de carga elétrica para essa corrente aqui. Ok? Agora, os efeitos da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, né, nos diversos dispositivos, eles vão produzir vários efeitos, né? Um desses efeitos é o efeito Joule, que é o efeito térmico, né, que está chamado de efeito Joule. Quando os elétrons livres são acelerados no interior de um condutor, dos condutores, eles colidem com os átomos do material. Essas colisões transferem energia, fazendo com que esses átomos aumentem sua vibração. E aí você tem lá os elétrons caminhando dentro do condutor, e esses elétrons eles vão se chocando com os átomos, né, que compõem o condutor, o material metálico lá, o condutor. E aí quando o elétron se choca com um átomo, ele faz o átomo vibrar. E aí vocês, né, já viram em térmica que quanto maior for a vibração do átomo, maior vai ser a temperatura daquele material. O material vai aumentar a temperatura, né? E aí, de forma que, se você tem elétrons lá colidindo com os átomos vão vibrar e essas vibrações aumentam a temperatura do material. Essa situação, macroscopicamente, é evidenciada pelo aumento da temperatura do condutor, gerando o calor. Esse efeito também é conhecido por efeito Joule, né? Então, o efeito térmico produzido pela corrente elétrica é o efeito Joule. E aí a gente tem aqui uma figura a representar isso que eu falei, né? Eu tenho um condutor, aí uma corrente elétrica que está atravessando o condutor aqui, ó, indo para a esquerda, e as colisões dos elétrons com os átomos aqui do material aumenta a temperatura desse condutor, né? E aí você tem algumas utilidades para isso, né? Por exemplo, você observa isso no chuveiro elétrico. Lá dentro do chuveiro elétrico você tem uma resistência elétrica, uma serpentina, né, uma molinha que fica lá dentro do chuveiro, onde você faz atravessar essa mola com uma corrente elétrica, e aí quando passa a corrente elétrica através dessa mola, dessa resistência do chuveiro, aumenta a temperatura do chuveiro, né, aumenta a temperatura da água, né? Então é um uso que você faz para esse efeito aqui da corrente elétrica. Mesma coisa no ferro elétrico, né? Então você tem o ferro de passar. No ferro de passar também é um circuito bem simples, é simplesmente um metal que tem ali dentro do ferro elétrico, aí você liga esse metal na tomada e faz passar pelo metal uma corrente elétrica, né? Dentro do ferro elétrico não tem quase nada, é somente um metal, assim, um arame torcido, né? E aí você faz passar uma corrente ali, a corrente faz aumentar a temperatura do ferro. E aí você usa o ferro elétrico para passar as roupas, né? Você tem aqui os fusíveis, que são os dispositivos que você utiliza nos circuitos elétricos para proteger o circuito, né? Quando a corrente elétrica é muito grande e você usa um fusível para proteger o circuito, e aí você passa alguma corrente muito grande, essa corrente grande aumenta a temperatura e queima o fusível. Então você tem lá um aramezinho de metal, um metal bem frágil, que quando passa uma corrente muito grande, esse metal aquece e ele se parte, ele quebra. E quando ele quebra, aí a corrente não passa mais, né? E com isso você protege o circuito. Então, é uma utilidade aqui para o efeito Joule, né? Para o efeito térmico
da corrente elétrica. Aí você tem aí também o secador de cabelo, né, que as meninas devem usar aí para secar o cabelo. Também utiliza a corrente elétrica, né, para aquecer. A chapinha, que alisa o cabelo também, né, então você utiliza aí o efeito térmico. E na lâmpada incandescente, você também tem um efeito térmico, né? A lâmpada incandescente é aquela lâmpada amarela que tem uma molinha dentro da lâmpada. Tá ficando em desuso essas lâmpadas. Não sei nem se vocês ainda conhecem esse tipo de lâmpada aqui. Mas é aquela lâmpada que consome mais energia. Aquela lâmpada, você pode observar que quando você liga ela na tomada, rapidamente ela esquenta, ela aquece, né? Devido a esse efeito Joule, o efeito térmico. Outro efeito que a gente observa no uso da corrente elétrica, né, é o efeito químico, né? O efeito químico corresponde a certas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa as soluções eletrolíticas. É muito aplicado, por exemplo, no recobrimento de metais, na niquelação, cromação, prateação, etc. Uma solução eletrolítica sofre uma decomposição quando é atravessada por uma corrente elétrica. É a eletrólise. Corresponde aos fenômenos elétricos nas estruturas moleculares, objeto de estudo da eletroquímica. A exploração desse efeito é utilizada nas pilhas na eletrólise. Então, por exemplo, quando você vê um automóvel, né, ou as rodas de um carro, geralmente as rodas de liga de um carro, né, por exemplo, aquela roda bonita, prateada, ali aquele efeito prateado que é produzido no metal da roda é porque ele foi pintado, aquela roda foi pintada, foi produzida e por um efeito aqui da corrente elétrica. É feito um tratamento na roda através de uma corrente elétrica que produz aquele efeito cromado, né, que você vê nas rodas de liga leve, por exemplo. E aqui você tem uma foto onde você tem aqui uma moto com esse efeito cromado, né, com essa pintura cromada. Okay? Então, é um efeito químico que você tem aí da corrente elétrica. Outros efeitos, o efeito luminoso. Esse efeito também, o efeito luminoso, né? Esse efeito também resulta de um fenômeno elétrico molecular. A ação eletrônica pode dar margem à emissão de radiação visível, tal como observamos lâmpadas fluorescentes. Então, lâmpada fluorescente, e você faz passar, aqui dentro dessa lâmpada fluorescente, você tem um gás, aqui dentro você tem um gás, que aí você produz uma corrente elétrica aqui nos terminais dessa lâmpada fluorescente, e essa corrente elétrica, ela faz com que os gases aqui dentro dessa lâmpada, eles emitam radiação, né? Os elétrons que estão atravessando aqui essa lâmpada fluorescente, alguns elétrons, eles saem aqui desse lado da lâmpada e passam lá para o outro lado da lâmpada fluorescente, e nesse caminho, os elétrons se chocam com os átomos do gás que está aqui dentro, e esse gás emite uma radiação. Essa radiação é o brilho, né? É uma radiação luminosa, e é o que faz a lâmpada fluorescente acender. Então, ela acende porque você tem vários átomos do gás aqui dentro emitindo radiação, devido a essa corrente elétrica que está atravessando a lâmpada, né? Então, é um efeito luminoso. Um outro efeito que pode ser observado aqui, por exemplo, na lâmpada incandescente, que é essa lâmpada aqui, ó, onde você fez passar uma corrente por essa lâmpada, aí você tem aqui um metal, né, que geralmente é um tungstênio, que é utilizado aqui na lâmpada incandescente, e aí, nesse metal, quando passa a corrente, aumenta a temperatura, e aí vocês já devem ter observado que em alguns materiais, quando você aumenta a temperatura, o material começa a mudar de cor, né? Se a temperatura for muito elevada, o material começa a mudar de cor. Essa mudança de cor é uma emissão de radiação também, né? Uma radiação luminosa. E aí a lâmpada incandescente também funciona aqui, emitindo uma radiação luminosa devido à corrente elétrica que está passando aí através da lâmpada. Ok?
o efeito magnético, que é também produzido por uma corrente elétrica, né? Então, o efeito magnético é o efeito que você observa no ímã, né? Quando você tem um ímã, por exemplo, um ímã de alto-falante, dos alto-falantes, né? De som de carro, que você tem a força magnética, né? Entre os ímãs. E aí a gente vai discutir melhor essa força magnética mais adiante, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar apenas com a força elétrica e os circuitos. Mas o efeito magnético é também produzido pela corrente elétrica. Toda corrente elétrica gera ao seu redor um campo magnético. Esse efeito é inerente à corrente elétrica e a sua descoberta consolidou a associação entre a eletricidade e o magnetismo, dando origem ao eletromagnetismo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um fio condutor, ó, e aí nesse fio condutor você fez passar uma corrente elétrica. Você tem uma corrente elétrica fluindo aqui através desse fio. E aí, se você aproximar uma bússola desse fio, por onde está passando uma corrente elétrica, você vai poder perceber que a bússola ela vai se orientar com o campo elétrico gerado nesse fio, porque a corrente elétrica gera um campo magnético e o ímã aqui da bússola ele vai se orientar, né, vai sofrer a ação da força magnética da corrente elétrica. Como vocês devem saber, né, uma bússola ela é formada por um ímã. Você tem aqui uma agulha que é um ímã magnético. E aí, quando você aproxima essa bússola da corrente elétrica, você observa que nessa corrente você tem também um campo magnético. Ou seja, você tem uma força magnética. E, por exemplo, aqui você tem aqui um outro exemplo, que é um experimento que a gente poderia fazer, né, se a gente tivesse acesso ao laboratório, onde você tem aqui uma espira de metal, né, um fio de cobre aqui, por exemplo, uma espira. Aqui embaixo a gente tem um ímã, e aí quando você liga uma pilha nessa espira que está aqui, ó, quadrada, nessa espira quadrada, você vai observar que essa espira começa a girar, né? Ela vai girar porque a corrente elétrica que vai atravessar a espira aqui, esse fio de cobre, a corrente elétrica vai possuir lá um campo magnético, né? Vai produzir um campo magnético em torno dessa espira, e a interação do campo magnético da espira com o campo magnético desse ímã que está aí embaixo faz essa espira girar. Então, é mais um efeito da corrente elétrica. Ela é produzida, né, a corrente elétrica produz um campo magnético, ou seja, ela pode produzir uma força magnética. Ok? Um outro exemplo da corrente elétrica é o efeito fisiológico, né, que acontece no corpo da gente. Os impulsos nervosos no corpo humano são transmitidos por estímulos elétricos. Dessa forma, a corrente elétrica no nosso organismo provoca contrações musculares e, dependendo da sua intensidade, pode causar parada cardíaca. Porém, a tensão necessária para produzir a parada cardíaca é de dezenas de volts, pois o corpo humano é um péssimo condutor quando comparado com os metais, por exemplo. Então, aí a gente tem aqui essa figura onde você... ou seja, o efeito fisiológico é o choque elétrico, né? É o choque que você toma se você colocar o dedo na tomada, né? E aí, por exemplo, aqui tem a ilustração aqui do rapaz, né? Colocando aqui o dedo na tomada, eu acho. E aí você tem uma tomada, aí o que vai acontecer? A corrente elétrica, ó, a corrente elétrica, ela sempre vai procurar um material, né? Um caminho por onde ela possa circular, certo? Então, ela sempre vai sair de um local de potencial mais alto para um local de potencial mais baixo. Ela precisa da diferença de potencial, né, da DDP. E aí, quando você pega põe o dedo na tomada, por exemplo, aí você faz a corrente elétrica percorrer um determinado caminho. Se você encostar a mão aqui no outro local, na parede, por exemplo, a corrente elétrica ela vai sair aqui pela tomada, vai passar pelo seu corpo e seguir o caminho aqui em direção à parede. Né? Ou, se você não estiver tocando na parede e você estiver descalço, pegando no chão, a corrente elétrica ela vai seguir aqui, vai atravessar o corpo e vai sair lá pelos seus pés, no chão. Né?
de maneira que nesse caminho, nessa trajetória através do corpo, aí você tem os efeitos fisiológicos no seu corpo, né? Você pode ter uma parada cardíaca. Se essa corrente atravessar pelo seu coração, por exemplo, aí você pode ter uma parada cardíaca, né? Dependendo da intensidade da corrente. Né? E aí, só lembrando aqui, né, como foi colocado, que o corpo humano, na verdade, ele não é um bom condutor de corrente elétrica. Né? Apesar do corpo humano ser formado aí basicamente de água, né? Ele tem muitos por cento de água, mas o corpo humano não é um bom condutor de corrente elétrica. Porém, se a corrente elétrica for muito grande, aí não tem condutor não tem resistor que consiga evitar a passagem da corrente elétrica. Né? Então, isso vai depender também da intensidade da corrente. Ok? Aqui tem outro exemplo, né? O rapaz aqui tomando banho, e se o chuveiro elétrico ele estiver aqui com problema, se ele estiver defeituoso, se a instalação dele for mal feita, ele pode estar liberando corrente elétrica para a sua carcaça ou para a água que está aqui saindo do chuveiro. Né? E aí, quando você vai tomar banho, por exemplo, a corrente elétrica o seu corpo molhado, reduz a resistência do seu corpo, e aí aumenta a possibilidade da passagem da corrente elétrica através do seu corpo. E aí você pode tomar um choque, e no chuveiro elétrico o choque pode ser fatal, né? Porque a corrente elétrica no chuveiro elétrico ela é bem grande, ela é bem elevada. Então a corrente que iria passar através do corpo seria bem grande, né? E aí você poderia morrer aqui com um choque elétrico no chuveiro. Por isso que o chuveiro elétrico precisa que você faça o aterramento. É um dos principais equipamentos da sua casa onde você tem que fazer o aterramento. Porque como ele é um equipamento que funciona com água, né? Ele está molhado, então para evitar o risco de choque elétrico, você faz o aterramento, que com o aterramento, as cargas elétricas, ou a corrente elétrica, vai dar preferência a sair do chuveiro e ir para a terra. Né? E aí não vai ter a preferência de ir pelo seu corpo, ele vai para a terra, ele vai ser descarregado na terra. E aí evita o choque elétrico, né, que você iria tomar aí com o chuveiro defeituoso. Então, aqui uma observação, normalmente a resistência elétrica da nossa pele é grande, né? Entre 1,3 mega-ohms e 3 mega-ohms. Então, mais ou menos nesse intervalo aqui, que é a resistência elétrica do nosso corpo. Essa unidade, né, que está aqui, ohms, é a unidade de resistência. É o que mede a dificuldade que os materiais possuem de permitir a passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior a resistência, mais difícil a corrente elétrica vai atravessar aquele material. Então, observe que aqui 1,3 mega, de acordo com a nossa aula, né, corresponde a 10 elevado a 6. Então, aqui eu tenho 1,3 vezes 10 elevado a 6 ohms, né, ou 3 mega-ohms, né, que é 3 vezes 10 elevado a 6 ohms. Então, normalmente a resistência elétrica da nossa pele é grande. Voltando no caso do chuveiro, então mesmo com aterramento, tem chance de ter a pessoa levar choque no chuveiro? Depende do aterramento. Né? Se o aterramento for mal feito, que também o aterramento ele precisa ser bem feito, né? Geralmente, nas normas da ABNT, da instalação elétrica das residências, né? Existe uma norma que você, para fazer um aterramento, você tem uma haste feita de um material de cobre, né, que é um bom condutor, geralmente é como se fosse uma lança de cobre bem grande, que é enterrada no chão da residência, né, com uma profundidade bem grande, em um local que seja mais ou menos seco, né, uma terra mais ou menos seca. Aí, quando você tem um aterramento bem feito dessa maneira, a corrente elétrica vai dar preferência a passar por esse local, né, por esse aterramento.
e não vai passar pelo seu corpo, porque com o aterramento, a resistência do condutor é quase zero. Se não tem resistência, né, se a resistência é muito pequena, então a corrente elétrica vai para lá. Como o seu corpo tem uma resistência alta, a corrente não vai passar pelo seu corpo. Entendeu? Obrigado, professor. Geralmente nos edifícios, né, quando você tem um prédio, um edifício, né, você mora em apartamento, e aí a construtora geralmente ela faz um bom aterramento lá para o edifício. Por isso que, por exemplo, você está tendo relâmpagos na cidade, por exemplo, e o relâmpago vai cair em algum local da cidade, ele vai cair no prédio, e essa corrente elétrica de um relâmpago, que é uma corrente muito alta, ela vai atravessar pelo aterramento do prédio. E aí os seus equipamentos estariam protegidos se o aterramento do prédio for bem feito, né? Claro. Certo? Nos postes, né? Você já deve ter observado em postes da rua que o poste ele tem lá os fios lá em cima e do lado do poste você às vezes tem um cabo de metal que desce no poste e é enterrado no chão. Aquilo é o aterramento. É para, se houver um vazamento de corrente elétrica ou um raio cair no poste, aquela corrente ela vai para o chão, para evitar que dê choque nas pessoas que estão próximas, né? Certo? Então, normalmente a resistência elétrica da nossa pele é grande e limita o estabelecimento de uma corrente não seja muito grande. Com a pele seca, por exemplo, não tomamos nenhum choque se submetidos a uma tensão de 12 volts. 12 volts é a tensão que você observa, por exemplo, numa bateria de carro. 12 volts. Então, se você pegar lá na bateria, você não toma choque, porque com 12 volts a corrente vai ser pequena. E aí a corrente pequena você não vai tomar choque, porque a resistência do seu corpo é grande. Né? Mas se a pele estiver úmida, a resistência elétrica cai muito. Então, se você estiver molhado e for pegar na bateria, né, então pode ser que você tome um pequeno choque, né? Porque a resistência do seu corpo baixa e aí a corrente passa através do seu corpo, devido à umidade, né? Se o seu corpo estiver úmido. E aí a gente tem aqui alguns valores, só para a gente ter uma ideia, né? Os danos, os efeitos fisiológicos que uma corrente elétrica pode produzir. Então, por exemplo, de 1 a 10 miliampere, né? Lembra que mili é 10 a menos 3, mzinho minúsculo. Ampere é a unidade de corrente. Então, com 1 a 10 miliampere, você vai ter um formigamento, você vai sentir apenas um formigamento ali na mão, né? Nos dedos. Se for de 10 a 20 miliampere, aí você já começa a sentir uma dorzinha, né? Já dá uma dor forte, um forte formigamento. De 20 miliampere até 100 miliampere, você pode ter aqui convulsões e uma parada respiratória. De 100 miliampere até 200 miliampere, você vai ter fibrilação, né? Que é o seu coração ele pode ter uma arritmia cardíaca, né? Ele pode bater de forma irregular entre 100 e 200 miliampere. E acima de 200 miliampere, você pode ter queimaduras e a parada cardíaca, né? E aí você pode vir a óbito, né? Se tomar um choque elétrico de 200 miliampere. Então, observe que não precisa ser uma corrente muito grande. Não precisa ser uma corrente nem, assim, uma corrente de 1 ampere, somente 1 ampere, já é uma corrente imensa, né? É uma corrente muito grande. E aí você já estaria morto, né? 200 miliampere é 200 vezes 10 a menos 3. Né? Então, é 0,2 ampere. 0,2 ampere, você já tem aí risco de uma parada cardíaca. Aí você pode morrer. E aí, para produzir uma corrente alta como essa, você precisa de algumas dezenas de volts. Por exemplo, a tensão da sua rede elétrica, que é 220 volts. Então, com 220 volts, você já consegue produzir aí uma corrente maior do que essa daqui, né? 200 miliampere. E já tem o risco de morte, né? Ok? Achei que ia dar tempo de fazer exercícios, mas, pelo jeito, já estamos encerrando aí a aula. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, professor. E uma pergunta, você vai disponibilizar esses slides?
Não pensava não, vou disponibilizar o vídeo. Ah, então tá bom. Tá ótimo. O vídeo da aula aqui, né, tá sendo gravada, aí daqui a pouco eu envio para vocês. Tá certo. Tá certo? Tá certo. Bom, eu não vou colocar, não vai dar tempo de fazer os exemplos, mas aí eu vou só publicar aqui na tela, que aí vocês podem tentar fazer, né? Aqui tem uma questão, seria um exemplo que a gente iria fazer. A resposta é essa daqui, ó. Aí vocês, né, fazem os cálculos aí para tentar encontrar essa resposta. E você tem esse outro exemplo aqui também, com esse assunto, né, de corrente elétrica, que vocês podem tentar fazer. Deixa eu ver se aqui a resposta. Sim, a resposta está aqui. Ok? Então vai ficar gravado. Aí depois vocês dão uma paradinha, uma pausa no vídeo e tentam responder aí os exercícios. Tá Tá certo, bom? professor. Tá certo. Deixa eu sair aqui. Bom, então era isso que eu queria mostrar hoje, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Vocês, por hoje, estão dispensados. Aí vocês assinam a lista de presença, né, antes de sair. Consegui parar. Pronto. Vocês podem assinar a lista de presença, tá? Tá certo. Tchau, professor. Tchau, até terça-feira. Valeu, professor.